o nome eu digo em leto daí. Yeah. Nós estamos na cidade de Urubici, uma comunidade da Serra Catarinense que recebeu na década de 20 um grande número de famílias letos. E aqui o seu João é descendente de uma família de leto. Seu João, o senhor poderia falar um pouco sobre a língua leta e qual é a importância dela para a identidade de um povo e sobre os letões também? Ja, manchmal sind die Jānis Frišamruders, un tautas, Latvijas tautas ir ļoti ātrakos laikos bija, ne kā šodien ir rakstīts, bet viņa ne uz ātrakos laikos nebija tas mazas burtis, bet tikai, kā varat teikt, tas raksts ir ļoti pareiza. É muito difícil falar leto. Vamos supor, se eu quisesse aprender leto. Por exemplo, eu estou aprendendo alemão. Será que eu teria a mesma dificuldade ou é mais difícil? Pode falar em português agora. Né? Muito interessante. O leto e o alemão têm bastante coisas em comum. As duas usam poucas vogais e bastante consoantes, né? E isso é o que torna a língua bastante difícil, né? Para alguns, para mim não, porque a gente conviveu com isso, então para mim é natural. E o senhor aprendeu o leto com quem? Com a minha avó. Muito interessante. Então hoje eu tenho dificuldades em escrever, é verdade que a gente não pratica, acaba esquecendo a escrita. Mas o leto que o senhor fala ainda existe? Existe. Existe livros em leto? Sim, eu tenho livros de gramática e tudo que eu tenho usado para conversação, mais para esse. E tem mais pessoas que falam leto em Urubici? Tem pessoas que ainda falam, dos mais antigos ainda falam. E há algum trabalho no sentido de preservação dessa língua? Eu tenho dado aula, eu tenho procurado ensinar esse idioma a quem tem interesse, né? Mesmo que seja o básico, a conversação, o dia a dia, o entendimento do que é que está vendo, né? E há uma dificuldade assim por parte de seus alunos? Sim, porque o português usa muitos adjetivos e para cada situação existe uma palavra escrita para cada um. E no leto não, o leto, conforme a entonação ou o que vem, o verbo que define, uma mesma palavra escrita tem para várias coisas, várias definições. Só um exemplo para a gente entender, né? Aux é alto e aux é frio. As letras são as mesmas, a entonação é que muda, ou a colocação do verbo. Então isso torna-se o idioma um pouco mais difícil. Aí e aí você mímica. tem que ter um entendimento do que você está querendo dizer, o que vem antes ou depois, o verbo, enfim. Ou de repente a mímica ajuda para quem não sabe. Então aux. E aux, né, frio, coisa assim. E tem aí, outras variações que também fazem é parte. muito interessante, observando aqui, nós estamos na casa do pai do seu João. E nos fundos ali onde ele está tem a janela. E nós conversando com o pai dele, ele falou que os letos eram exímios carpinteiros, mecânicos, trabalhos de criação, criatividade. E nós passávamos sempre por Urubici e víamos certas tipologias de algumas edificações e não tínhamos a menor ideia de que isso era uma herança leta. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa contribuição dessa cultura para a história da cidade de Urubici. Os letos, quando vieram para o Brasil, eles vieram por uma função mais para uma função agrícola. Mas em todo o tempo, como na época as dificuldades eram muito grandes de ferramentas ou coisas do gênero para que a atividade pudesse ser desenvolvida, eles foram se especializando em cada um, não só apenas na agricultura, mas em marceneiros, carpinteiros, ferreiros ou serralheiros, enfim, toda a atividade para o desenvolvimento de máquinas, equipamentos e ou melhorias de infraestrutura para poder beneficiar ou para produzir o alimento. Então, eles tornaram-se alguns artífices por uma necessidade, né? E tinha na cultura, e tem hoje na cultura leta, na própria Letônia, o princípio de que se passe aquilo que o pai conhece para as gerações futuras. Faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Então, algumas coisas são distintas lá,
e ainda há no Brasil, entre a cultura daqueles que ainda cultivam isso, né? A própria questão da música, a questão de algumas danças típicas, isso ainda em algumas regiões, isso, a música é muito forte ainda aqui, com menor escala, porque à medida que vai se distanciando das origens que vieram, isso vai se perdendo um pouquinho. Mas na Letônia ainda é costume chegar ao final do dia, sentar-se para tocar instrumentos de música entre família. O senhor troca um instrumento? Não, eu já não toco e mais. Qual é o instrumento? Eu só trabalho na regência. E qual... É mesmo? É. Tem um grupo? Hoje na igreja parou, né? Mas nós tínhamos um conjunto instrumental aqui. E qual é o instrumento predominante, assim, baseado em sopro? Violinos. Os violinos são os mais utilizados. Aí sopro e outros instrumentos. Eu vou procurar. Mas hoje aqui no Brasil em Juí tem uma colônia bastante forte, com grupos de dança, folclórico, tudo, músicas. As músicas de dança elas retratam a agricultura, retratam a cidade, o campo, as atividades de um modo geral. Não é a dança típica deles são retratação, são brincadeiras ou retratam a atividade que eles desenvolvem. Quase como acontece nas músicas típicas da Alemanha. Alemanha, austríaca, o estilo mesmo. É mais campo. Polonesa, enfim, toda a área da Europa ali, ela tem o mesmo perfil de desenvolvimento. E assim, já que a gente está na cidade de Urubici, existe assim práticas dessas danças? Assim, não, você falou que é regente, aqui na né? cidade não. Aqui na cidade nós trouxemos ano passado na Festa dos Eucaristas o grupo de Juí para tentar gradativamente resgatar isso. Mas é difícil porque não todos têm essa intenção. Me parece que um grupo vivia um pouco isolado aqui, né? Historicamente falando. Nós não tínhamos, assim, ainda não temos um vínculo maior com a própria embaixada da Letônia ou com os grupos existentes no Brasil. Mas a busca é para que a gente seja integrado no mesmo processo que Juí, que Nova Odessa, que Curitiba, que a hora que vem grupo da Letônia ou que vem algum representante, ele possa ser incluído no roteiro para essas pessoas. Assim, seu João, quando eu falo, eu fiquei muito surpresa com os nomes que tem, ou lendo aquele livro que foi publicado sobre a história de Urubici, que eu ainda não vi a parte dos letos como estão lá, né? Mas eu estou com a grata satisfação de encontrar assim, uma parte da história muito forte aqui na sua propriedade, na propriedade do seu pai, mas a impressão com as pessoas que passam é que se perdeu muito dessa identidade, e eu fiquei sabendo agora que o senhor dá aula de leto, tem pessoas que falam leto, que é uma coisa que vem a partir da língua, da gastronomia, da música. E quando a gente vinha a Urubici, a gente tinha contato só com aquela tradição que veio do Rio Grande do Sul e tal. E eu fiquei surpresa e satisfeita e contente de que tenha, e agora o senhor fala desse resgate. Então me parece que aqui as pessoas que chegavam aqui, não só da etnia leta, mas de alemães, e eles meio que se descultuavam em função de alguma... na época da perseguição isso afastou muito, deixou... E deixava de falar até a língua, né? Por causa da repressão. E é bom que não se perdeu totalmente. Agora a gente pode começar a resgatar isso. E esse trabalho que a gente faz foi uma encomenda já com esse medo que se perdesse essa história, que o Urubici já vem recebendo um monte de migrantes. Perdeu. Infelizmente toda a história, tudo que essas pessoas trouxeram, ou viveram, conviveram, foi sepultado, né? Foi junto para o cemitério e acabou, né? Faleceu, a história vai junto. E vocês estão guardando um pouco de patrimônio histórico ali, né? Tem bastante coisa. E ainda estou juntando mais coisas. E pensa em fazer um museu? A ideia é essa. Mas isso precisa toda uma regulamentação, um trabalho bastante difícil. Tem uma série. Porque o Secretaria de Estado da Cultura tem todas as informações, mais do que eu tenho repassado para ti já. Eu vou ficar na torcida. Né? Não, eu vou ficar na torcida. Mas é tudo muito difícil, porque para instalar um museu eu preciso contratar um museólogo e tem uma regulamentação extremamente difícil, então torna-se impossível quase que faça isso. Então eu estou guardando. Eu posso olhar? Tem algumas coisas que estão aqui, outras estão lá no paiol e tem hoje